Então nesse vídeo a gente vai falar sobre operadores, onde eu vou falar sobre ID e classe, outros atributos e itens numéricos e suas direções. Quando nós estamos falando de ID e classes, nós podemos utilizar o jogo da velha, né? Apenas quando você escreve div jogo da velha, ele já cria o ID para você. Se você escrever div ponto, ele já vai criar a div com class, ou div.container, em outro exemplo, ele vai criar a div também com o seu class. Aqui a gente tem um exemplo um pouco maior. Coloquei uma estrutura sem escrever div e ele já foi lá e colocou as divs pra gente. Isso aqui trata-se de Implicit Abbreviation, porque quando você coloca ponto ou o jogo da velha sem ter nada na frente, ele implicitamente vai analisar qual é o seu pai, ou seja, você está dentro de qual elemento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, como aqui a gente vai ver várias possibilidades, eu já até deixei comentado, se eu colocar div jogo da velha e escrever header e der um tab, ele já vai lá e coloca para mim aqui o ID, né? Se eu escrevo div.page, por exemplo, ele já coloca o class, e aí, como muita gente faz, né, utilizando o Bootstrap, eu posso colocar div.container, ele já vai lá para mim e coloca a class também. Em relação à utilização de operadores e multiplicadores, eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, div.row, e eu sei que no Bootstrap eu posso fazer assim, 3 ponto. Aí eu multiplico, né, minha div por 3 e coloco por exemplo, um breakpoint aí SM, e depois eu coloco 4 aqui no final. Se eu der um tab aqui, ele vai lá e já cria a estrutura para mim, colocando todos os meus columns, né? Melhores exemplos, né, em relação à utilização do Emmet, porque o tempo todo a gente precisa ficar fazendo esse tipo de coisa aqui para a galera que é de front-end e utiliza Bootstrap. Aqui eu posso utilizar divs, né? Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, ponto .container, dentro do container eu quero um ponto .row. Isso aqui que eu estava falando com vocês, que é o Implicit Tag Names, né, do Emmet, porque ele já vai implicitamente analisar o que ele vai colocar antes do ponto. Por exemplo, aqui se eu colocar div vezes 3 ponto co -sm vamos colocar um md aqui agora, traço 4, por exemplo, e der um tab, ele já colocou div para todos eles, né? Você tá vendo que o único que eu coloquei div aqui foi esse aqui. Beleza. E por fim, vou pegar essa estrutura aqui, vou colocar ela aqui em cima também. Esses dois últimos itens aqui, onde aqui, utilizando ID ou class pelo pai, se eu colocar assim, ó, o L, dentro do L, eu quero um ponto nav -item, e aqui por 3. Então o que ele vai fazer? Ele já vai criar os seus LIs, independente de você não colocar os LIs aí. Você pode colocar também uma estrutura, o que vem antes da table, né? Aí eu coloco table header. Só que se você colocar só assim, ó, e que der um tab, ele já vai criar uma table com class. Então o que você faz? Você fala que vai ficar dentro. Aí quando você der o tab aqui, ele já cria um tr. Então eu vou colocar assim, por exemplo, e dentro desse cara aqui, isso que eu vou multiplicar por 2, e dentro desse cara aqui, eu vou criar, né, eu vou colocar um ponto, ou sei lá, um jogo da velha, qualquer coisa. E quando eu der um tab, ele já vai criar o meu table, depois a minha tr e depois a minha td. Então eu vou deixar essa estrutura aqui também, para que você se lembre. Aqui a questão dos outros atributos é um pouco mais simples, porque é onde a gente está utilizando entre colchetes. A gente pode colocar um A com o href e o title dentro de colchetes. Vamos ver isso aqui um pouco no Visual Studio Code. Eu deixei aqui uma estrutura para vocês deem uma olhada. Eu já obviamente, todos esses arquivos eu já estou deixando aí para vocês, né? Por isso que eu estou fazendo esses comentários e tal. Na questão dos outros atributos, eu posso fazer assim, ó. Eu quero que todos os meus hrefs estejam para o jogo da velha, por exemplo, e todos eles tenham um title igual a descrição. Aí você vira pra mim e fala assim, Vinícius, mas é só colocar igual, e qual que é a vantagem? É melhor colocar direto, né? Assim, beleza, mas e se você quiser multiplicar isso aqui por 4? Você tem 2 atributos, né, para todos eles, ou seja, vou até deixar isso aqui também no comentário, e você também pode criar para outros atributos, beleza? E aqui embaixo eu posso, por exemplo, chegar assim e falar assim, eu quero várias imagens, e que todas as imagens tenham um width 200 e um height 100. Quantas que você quer? Sei lá, quero colocar aqui 4, mas eu poderia estar querendo 40. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui pra gente também. Então, os outros atributos são muito simples.
Já na parte de operadores numéricos, a gente tem uma facilidade aí. Veja que aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei uma sequência numérica. E essa sequência numérica ela foi feita igualzinho isso aqui. Então a gente pode ver que o resultado de quando a gente multiplica algo que tem um cifrão é que a cada cifrão você vai ter uma casa numérica. Se você analisar o de cima, eu só tenho uma casa numérica. Mas aqui, ó, a gente tem um outro detalhe, porque eu posso inverter a minha numeração. Uma coisa é eu ir de 1, 2, 3, ou eu posso ir de 3, 2, 1. Igual eu estou fazendo aqui. E aqui eu fiz um pouco mais complexo, porque eu inverti a numeração, né? Mas eu comecei de 3. Então você coloca um arroba menos. Esse arroba menos você está falando de onde... Desculpa, o arroba menos você está falando da sua inversão, né? Você quer que comece invertido, mas você pode falar que você quer que comece invertido de um caractere. Vamos ver isso aqui no Visual Studio Code. Então a questão aqui dos itens numéricos, eu vou colocar um comentário para cada um deles. Vou criar um UL, LI, vezes 3, por exemplo. Só que eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Eu quero que o class seja item, coloco um cifrão. Quando eu faço isso aqui, ó, olha o que vai acontecer, o meu class, ele fica 1, 2, 3. Outra coisa que eu posso fazer é que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, só que aí eu coloco com vários cifrões, né? E aqui, em vez de colocar, eu posso fazer isso aqui, ó, 3, mas aqui eu vou colocar um A, e eu tô falando que dentro do meu L vão ter 3 LIs, e para cada LI vai ter um link, e esse link vai começar de 3 e tendo 3 casas decimais. E eu tô falando que isso aqui vai ser a label da minha âncora, né? Então, a label da minha âncora é isso aqui. Aqui apareceu o vezes 3, né? Não precisa desses vezes 3 aqui, porque eu estou multiplicando ele aqui na frente. E agora sim, colocar ele aqui embaixo, só que eu quero agora inverter. Em vez de eu começar de 1 até 3, eu vou colocar um arroba menos aqui, ó, que ele fala que eu quero inverter, né? Eu quero agora de 3, 2, 1. 3, 2, 1. E agora, eu vou falar que para cada um desses caras aqui, para cada um desses caras aqui que eu estou multiplicando, eu quero um texto qualquer, e que esse meu texto ele vai ter também o cifrão com o arroba menos. Vou multiplicar aqui por 5, vou fazer de forma diferente. E aqui eu ainda quero 3. Mas por que eu quero 3? Porque eu quero multiplicar por 5 e começar de 3. Yeah, that's pretty annoying. Então eu vou chegar aqui no final, colocar esse 5 aqui, vou lá. Aí fica 7, 6, 5, 4, 3. Eu tenho 5 elementos, porque eu multipliquei por 5, mas aqui nesse texto eu comecei a contar de 3.